Olá pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedido de vários seguidores que me pediram para fazer outros tipos de potinhos, outras frutas além dessas que eu já ensinei aqui no canal, que vou deixar o link na descrição, quem não assistiu vai lá e assiste. Então hoje eu tô trazendo para vocês esse modelo aqui que eu vou ensinar o abacaxi e também essa pera aqui, tá bom pessoal? Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biscuit Decoração. Então aqui eu já peguei os dois potinhos que eu vou utilizar na aula de hoje. Já passei o primer nas duas tampas para evitar a ferrugem e até mesmo para aderir melhor a massa, tá bom, pessoal? Já passei um álcool também nos dois potinhos que a gente vai usar. Então, aqui eu já tingi uma massa natural com tinta para tecido amarelo ouro, mas eu vou misturar um pedacinho de massa branca aqui, para que não fique um amarelo muito escuro. Vou misturar bem e vou abrir um pedaço de massa. Então, aqui depois de bem misturadas as cores, eu já passei aqui cola branca num potinho e vou começar a encapar ele. Vocês vão começar a encapar a partir dessa marcaçãozinha que tem aqui em cima, daqui para baixo. Abaixo vocês vão deixar maior, porque a gente vai virar e encapar a parte de baixo também. Então, aqui essa tira tem de altura mais ou menos 7 centímetros. Mas pode ser, vocês veem a largura aí, porque a gente pode tirar embaixo depois o excesso. Então, aqui eu vou começar a encapar, marcando aqui em cima, na marcação que eu mostrei para vocês, e vamos dando toda a volta. Aqui eu deixei uma massa bem grossinha, porque depois a gente vai ter que fazer as escamas ali do abacaxi, e não pode ser uma massa tão fininha, tá, pessoal? Aqui vou recortar esse excesso. E agora, com um pouquinho de água, vamos unindo essas emendas aqui. Vamos deixar esse potinho bem lisinho. Feito, gente, ele ficou bem desse formato. Isso aqui não tem segredo, é só encapar mesmo. Então, agora aqui eu vou vir com a gravatinha, uma faquinha, e vou deixar bem quadradinho aqui em cima. Vão apertando dessa forma, para que fique bem retinho nessa parte. Aqui eu vou colocar na bancada, coloco um dedo aqui atrás, e com o pincel modelador vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Que a gente tem que deixar bem quadradinho, que para depois a gente encaixar a tampa aqui, ó. Dessa forma, coloquem o dedo, puxem para trás, toda a volta. Ó, vocês percebem que ele ficou bem quadradinho, ó. Dessa forma. Antes de colocar a tampa, antes de fazer a tampa, vocês têm que deixar secar, porque depois a gente vai encaixar aqui para que não grudem nessa parte aqui que ainda vai estar molhada. Então, deixa secar um pouquinho e depois a gente faz a tampa. Mas antes de colocar secar aqui, eu já vou fazer as marcações do abacaxi mesmo, que daí já deixo secar e é só fazer a tampinha então. Aqui então, para fazer as marcações, eu vou utilizar um clipe. Um clipe não pode ser muito pequeno, daqueles muito pequenos, gente. Um maiorzinho aqui, eu vou abrir ele. Se vocês quiserem fazer com essa parte menor, vocês fazem, ou com a parte maior. Deixa eu tirar aqui, ó, que vai ficar melhor. Daí, eu vou utilizar essa parte aqui, essa ponta, e vou começar a fazer marcações. Vou pegar aqui por dentro, que vai ficar melhor. Deixa eu ver,
Com calma, porque ele tá bem molinho. E aqui vocês vão fazendo as marcações, cuidando para não aprofundar demais, para não rasgar a massa, porque depois que seca ela vai encolher e pode aparecer o fundo do potinho, tá bom, gente? Então, vocês fazem essa marcação assim, ó. Coloquem aqui só a ponta do clipe. Vão fazer essa marcação. Encaixe aqui nessa primeira, faz a segunda marcação. Dessa forma. Vão fazendo toda a volta. Então, aqui terminei a primeira, fiz toda a volta da primeira marcação, eu vou vir dando a sequência até em cima, intercalando. A cada duas marcações dessa, vocês vão colocar o clipe no meio e vão fazer isso aqui, ó. Apertei demais, ó. Bem no meinho aqui, ó, vamos fazer a marcação. Intercalando. Então, aqui já fiz duas marcações, segue da mesma forma. Sempre intercalando. Então, aqui eu marquei toda a volta, vou vir com essa ferramenta aqui de ponta, ó, que tem essa pontinha, e vamos dar uma aprofundada a cada espacinho desse aqui, ó. Porque depois de seca, ela vai ficar mais lisa, vai encolher, e daí pode tirar essas marcações. Então, vamos aprofundar cada intervalinho assim, ó. Então, assim, com essa mesma ferramenta, agora a gente vai fazer cada meinho aqui, a gente vai fazer outra marcaçãozinha. Coloque a ferramenta, a pontinha da ferramenta aqui, dá uma pressionada, puxa para baixo. Bem de leve, ó, só com a pontinha. Tipo um Vzinho, ó. Puxa, empurra, puxa, empurra. Então, feito isso, vão deixar secar, pelo menos para criar uma casquinha, tá, gente? Uma película aqui, que vai ficar melhor depois pra gente fazer a tampa. Enquanto seca a outra parte, a gente já vai preparando a tampa. Aqui eu vou pegar 37 gramas de massa. Se vocês quiserem fazer um abacaxi mais alongado, vocês coloquem um pouquinho mais. Eu vou utilizar 37 gramas. Já passei cola aqui, cola branca na tampa. Eu vou colocar essa bola aqui e vou começar a achatar, ó. Dessa forma, puxando para os lados e deixando mais massa aqui em cima. Onde vai ser a ponta de cima do abacaxi, ó. Vão puxando com calma. Depois ali em cima a gente ajeita a ponta, ó. Tá, gente? Daí, vocês coloquem num EVA e vão puxar essa massinha com a palma da mão, o canto da mão, até chegar, até encostar no EVA. Ela tem que cobrir toda essa tampa, dessa forma. E ela vai ficar bem retinha embaixo. Sempre deixando mais massa em cima. Que ela vai ficar com essa ponta aqui, ó. Então, feito isso, ela ficou assim, ó. Vocês percebem que ela ficou bem quadradinha aqui, ó. Ela tem que ficar bem reta, só cobrir a tampa. Então, aqui agora eu vou passar um pouquinho de amido de milho, para que não colhe na tampa agora, que a gente vai pressionar ali e não tenha perigo de colar. Que ela não pode colar, tá, gente? Pode passar bastante, depois vocês vêm com um pincelzinho e tiram todo esse amido. E vão passar também nessa parte aqui, ó, onde a gente vai encaixar. Pode colocar bastante.
que não vai interferir em nada depois. É só limpar com um pincelzinho e já fica legal. Aqui vamos encaixar, e agora a gente vai ajeitar direitinho aqui esse encaixe. Vocês percebem que ficou uma folga aqui, né? Ó, essa folga aqui não pode ficar. Então, vocês vêm pressionando bem levemente com a palma da mão aqui, até encostar nessa parte de baixo, que não vai aparecer nada dessa tampa. Então, esse amido de milho é importante que vocês coloquem, porque depois de seca, essa tampa vocês vão destacar ela e ela não vai colar. E ela vai ficar com o encaixe perfeito aqui, tá, gente? Feito? Agora, vamos pegar e vamos ajeitar, ó. Dessa forma, e vamos afinar um pouquinho pra cima. Deixar esse abacaxi um pouco mais alongado. Sempre com a palma da mão, que não vai ficar marca de digitais e vai ficar melhor para vocês modelarem. Ó, ficou dessa forma. Aqui a parte de baixo ainda não tá bem seca, vocês têm ainda como trabalhar aqui, ó, dar uma apertada para deixar mais parelhinho aqui, ó, nessa volta. E aqui nessa tampa, então, a gente vai fazer as mesmas marcações que a gente fez aqui embaixo. Vamos fazer aqui em cima. A primeira carreira eu vou fazer com a parte do clipe maior. E depois eu vou, quando chegar aqui nessa parte de cima, eu vou utilizar esse menor. Então, vamos fazer as marcações. Então, fiz até em cima, vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Dá uma pressionadinha a cada meinho aqui, ó, para depois de seco não ficar bem marcado. E aqui em cima a gente já vai deixar um lugarzinho reservado aqui, vamos deixar uma abertura, que é onde a gente vai colocar depois a coroa. E dessa forma, daí vocês vão deixar secar bem, para depois vir com a pintura, e daí depois da pintura pronta que a gente vai colocar a coroa, tá bom, pessoal? Então, para a pera, um rolinho de mais ou menos 50 gramas de massa. Se vocês quiserem colocar um pouquinho mais, pode colocar. Eu vou dar uma leve achatada e vou colar aqui bem nessa parte de baixo. Como essa pera aqui, ela é mais gordinha aqui embaixo, a gente vai precisar de mais massa ali, ó. Então, eu vou colar aqui nessa região, porque ela tem que ter essa massa ser mais gordinha, que depois a gente vai fazer uma marcação ali, ela não pode estar tão fininha. Então, vamos fazer esse preenchimento. Aqui eu vou colocar 50 gramas, mas vocês podem colocar até um pouquinho mais, se vocês quiserem deixar mais gordinho ainda. Ó, nem foi a 50 gramas. Deixa eu fazer menor para aproveitar toda essa massa e deixar mais gordinho. Vamos aproveitar que tá ainda com cola e vamos dar toda a volta. E aqui vocês vão pressionando para cima e dando um formato mais arredondado. Ó, gente, bem assim. Não se preocupem em alisar muito aqui. Feito, gente, olha como ficou. Então, aqui eu vou encapar. Já tenho aqui uma massa, já abri uma massa bem grossinha, ó. Ela não pode ser muito fininha. Bem grossinha, e a gente vai encapar da mesma forma que eu encapei o abacaxi. Passo a cola e venho encapando.
E aqui com o dedo mesmo, vocês vão dando uma pressionada, que agora a gente vai trabalhar a forma da pera mesmo, tá, gente? Vamos dar uma pressionadinha e deixar bem do formato. Ó, gente, ficou dessa forma. E aqui embaixo, então, a gente vai fazer umas marcações. Pode ser com o cabinho de um pincel mesmo. Fazem algumas aqui, quantas vocês quiserem. E aqui com o dedo, vocês vão arredondando. Essa parte puxa pra lá, alisa pra lá e essa parte alisa pra cá, pra dar essa forma bem arredondada. Assim vocês fazem todas as marcações. Pode pressionar com o dedo aqui também, ó. Vocês viram que ela vai ficar bem essa forma mais arredondada. Então, feito isso, também vamos deixar criar uma casquinha antes de vir fazendo a tampa. Então, para a tampa, 45 gramas de massa, vocês vão encapar da mesma maneira que a gente fez o abacaxi, começando por cima, deixando mais massa e puxando toda a lateral até chegar na bancada, cobrindo toda a tampa, da mesma forma. Então, aqui encaixei a tampa, agora eu vou dar aquela forma de pera, vamos dar uma alongada e deixá-la mais compridinha aqui pra cima. Ó, gente, formatinho de pera, já vamos marcar aqui pra depois colocar a folha. Fazer uma abertura. E dessa forma, então, vamos aguardar para secar um pouco, ou pelo menos criar uma casquinha, pra gente poder vir com a pintura. Tá, gente? Olha que legal que tá ficando. Eu tô merecendo um like aí, né, gente? Já aproveita e já dá um like também, quem tá aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, aprendendo essas peças maravilhosas também. Se gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, já deixa um like aí, tá, pessoal? Já voltamos com as folhinhas, então. Então, aqui vou fazer a pintura bem rapidinho pra gente poder colocar as folhas. Eu vou utilizar o verde musgo, essa aqui é tinta acrílica fosca, mas pode ser a PVA, tá bom, pessoal? Vou colocar um pouquinho aqui, vou diluir na água para deixá-la mais fininha. Vou passando em toda a peça, bem dentro essas marcações que a gente fez, por isso que tem que estar bem fininha. Vou passando, vou afinar um pouquinho mais, que tá meio grossa. Daí vocês passem num pedaço e vão limpando com um paninho úmido, um paninho molhado, limpando em seguida, sem deixar que seque essa tinta. Com ela ainda molhada, você já vem limpando. Dessa forma, ó. Então, assim, vamos fazer em toda a volta. Então, feito isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa na tampa. Porém, na tampa, na parte de cima, a gente vai deixar um pouquinho mais verde. Nessa região aqui, a gente não vai limpar muito, vamos deixar um tom mais verdinho.
Então, colocado o verde em toda a volta, vamos agora começar a dar um colorido nesse abacaxi. Aqui eu vou utilizar a cor caramelo e o vermelho. Vou botar um pouquinho também aqui e vou dar uma diluída. Aqui eu tô utilizando a tinta para tecido na cor caramelo, porque eu não tenho a PVA, mas vocês coloquem a PVA, tá, gente? E como eu vou passar verniz nessa peça, eu vou usar esse para tecido, não vai ter problema. Mas quem não for passar verniz, o ideal é que use a tinta PVA. Então, aqui eu vou usar um pedacinho de esponja, pode ser essa esponjinha de cozinha, um pedacinho de esponja que vocês tiverem aí. Coloquem um pouco, dê umas batidinhas. E aqui vocês vêm sombreando. Não, vocês não colocam em toda ela, coloque só em algumas partes esse tom. Deixa um pedaço sem, vão colocando em alguns pontos desse abacaxi, ó. Ó, gente, ficou assim. Pegar agora uma pontinha de vermelho. E também vou dar umas retocadinhas. Deixa eu tirar o excesso aqui, ó. Também vocês vão fazer isso só em alguns pontos. Com a esponjinha só suja de tinta, ó. Bem fácil de fazer essa pintura, gente. Feito? Ó, então tá pronto aqui já a nossa pintura. A mesma coisa a gente vai fazer na parte da tampa. Só que esse colorido vocês não vão colocar aqui em cima, aqui vocês vão deixar só o verde mesmo. Não coloquem muita tinta, gente, é bem pouquinho. Vão limpando a esponjinha, tirando o excesso com apenas a esponjinha suja de tinta. Ó, colocar um pouquinho de vermelho também nessa, bem pouquinho, alguns pontinhos só. Vou colocar aqui para ver como é que ficou. Ó, gente, se vocês quiserem dar mais uma sombreadinha com ele já com a tampa na posição. Depois vocês vão fazer direitinho aí, como a gente faz aqui bem, numa posição bem ruim que a gente tá gravando, então, às vezes a gente não consegue fazer exatamente como tem que fazer, tá, pessoal? Então, é isso aqui, a pintura do abacaxi. Vamos passar para essa pera, que também a gente vai utilizar as mesmas cores. Vamos tirar a tampinha. Primeiro, então, eu venho com caramelo, também mesma coisa, que vocês vão passar em alguns pontos, só que aqui vocês vão fazer diferente, vão dar suaves batidinhas. Não tirem o excesso da tinta e vão dando batidinhas assim, ó. Vocês percebem? Ela fica bem clarinho, ó, ela não fica forte. Daí, vão botando em alguns pontos. Agora, um pouquinho de vermelho, assim, uma pontinha, ó. Vamos só sujar essa esponjinha, pode utilizar mesmo. Tire o excesso, pode limpar num paninho, deixar bem pouquinho. Vamos dar mais uma retocada agora com o vermelho sobre esse tom mais claro que a gente colocou. Se vocês quiserem fazer a pera só em tom de verde, daí vocês pinte quase que totalmente ela só com a cor de tinta, um verde bem clarinho. Eu gosto da pera dessa cor, por isso que eu tô ensinando para vocês dessa cor. Mas nada impede que ela seja toda verde. Então, vem com vermelho aqui também e dando
umas retocadinhas em alguns pontos, ó. Sem deixar muito vermelho e nem ficando essa cor vermelha definida. Ela tem que ficar só sujinha, ó. Pegue num ponto principal e ali vão abrindo. Aqui eu vou utilizar a mesma esponjinha vermelha que eu vou pegar agora o verde. Pode ser a mesma esponjinha que eu quero que misture mesmo o vermelho com o verde. Dá umas batidinhas, vou tirar um pouquinho do pano para não ficar demais. E agora eu vou vindo retocando com esse verde. Bem suave, ó. Leve batidinha. Pode passar por cima do vermelho também, que daí ele vai ficar um tom mais marrom, olha. Dá um efeito bem legal. Então, daí vocês vão fazendo isso em toda a volta aqui da pera e também na parte da tampa. Então, aqui terminada a nossa pintura, já vamos então colocar as folhinhas para finalizar a aula de hoje. Vamos colocar a coroa do abacaxi e as folhas da pera. Então, aqui eu vou pegar um pedacinho de massa verde, pode ser o tom que vocês quiserem. Verde oliva, verde musgo, verde folha, o tom que vocês quiserem. E vou misturar com um pedaço de massa natural, que é para deixá-la mais clara esse verde e meio translúcido. Se vocês quiserem colocar uma pontinha de branco também, mas eu vou deixar assim, ó, só misturado com a cor natural. E aqui eu vou tirar 2 pedacinhos de massa de aproximadamente 4 gramas, 4 gramas e meia, 3,5, não tem medida, gente. Vocês veem o tamanho, se vocês querem fazer menor ou maior. Pode fazer umas menores, outras maiores. Pegar 3, eu vou fazer 3 folhinhas. Aqui vocês vão fazer tudo quibe e achatar. Fazem uns quibezinhos assim alongado. E depois a gente achata. Então, aqui depois de achatar, eu venho com... Vocês pode ser qualquer ferramentinha, pode ser uma agulha de crochê ou um bolhadorzinho, e vocês vêm afinando só as pontinhas. Coloque sobre o dedo aqui, ou se vocês vão afinar com o bolhador, coloquem na bancada, tá, gente? Ó, bem simples. Afinei nas pontinhas. Agora, eu vou fazer uma marcaçãozinha das nervuras. Com a faquinha, então, faço as marcações. Marco o meio, dou uma pressionadinha atrás. E vai ficar assim a folhinha, ó. Aqui eu vou dar uma puxadinha de um lado para outro, para deixar ela assim, ó, dessa forma, tá, gente? A folha da pera, ela é lisa assim mesmo. Então, assim, vocês vão fazer nas 3 folhinhas, a mesma coisa. Então, aqui, folhas prontas, só vamos colar em cima. Daí, para colar, também vocês colhem da forma que vocês quiserem, tá, gente? Aqui marco um meio e um pedacinho de massinha marrom ou um verde escuro, se vocês quiserem. Vamos fazer um cabinho. É bem pequeno, menos de 1 grama, ó. Daí vocês fazem, ó, um cabinho mais ou menos dessa maneira e vão encaixar aqui. Tá bom, pessoal? Então, assim tá pronta a nossa pera. Vamos passar, então, para a coroa do abacaxi pra gente finalizar. Então, aqui para a coroa do abacaxi, vocês vão fazer várias bolinhas.
Não precisa pesar, gente, vocês vão fazendo porque eu quero que saiam umas menores, outras maiores e não tem medida exata. Vamos fazer várias bolinhas. Dessas bolinhas aqui, vocês vão fazer quibezinhos e achatar todos eles. Aqui eu fiz algumas maiores, que vai ser as folhas, as primeiras folhas que a gente vai colocar, tá? Então, aqui achatei todas, vou dividir no meio todas elas. Com a tesoura mesmo, vocês vêm cortando ao meio e fazendo isso aqui, ó. Tá, gente? Dão uma ajeitadinha dessa forma. Vamos fazer em todas elas. Então, feitas essas folhinhas aqui, a gente vai colando uma a uma bem em cima ali do abacaxi, tá, gente? Então, a gente vai iniciar pelas maiores e vai diminuindo até chegar nessas pequenas. Aqui a gente vai começar com 6 folhinhas e depois a gente vai intercalando e vai subindo. Primeiro, coloquem 3, as 3 maiores, as 6 maiores, aliás. Tá, gente? Não se preocupem aqui, depois vocês ajeitam. Então, cada intervalo aqui, vocês vão intercalando uma folha maior. Que a gente vai abrir espaço para a segunda camada. Pouquinho de cola, já vamos pro segundo tamanho, nem tão pequena e nem tão grande. Para finalizar, então, aqui, vocês coloquem 2 ou 3 folhinhas, juntem elas assim. E encaixem bem no miolinho. É como se você estivesse fazendo uma suculenta, tá, gente? É bem semelhante à maneira de fazer uma suculenta. Aqui a minha massa tá meio molinha, mas depois vocês vêm e ajeitem. Esperem secar um pouquinho e daí vocês levantem mais essa coroa. Eu gosto de trabalhar com a massa bem mais firmezinha. Tá, gente? Então, vamos aproveitar aquele restinho de tinta que sobrou ali e vamos fazer uma pinturinha também nessas folhas. Então, aqui com o mesmo verde que a gente já usou para fazer a pintura, vamos aproveitar aqui, ó. Passe um pouquinho no pincel bem aguado, dá uma limpada para tirar o excesso e vocês vêm pintando assim, ó, de dentro para fora. Só dando uns retoquezinhos, tá, gente? Mas isso vocês não vão fazer com ela molhada como eu tô fazendo, ó. Porque senão fica bem ruim de fazer, tá, gente? Vocês esperem secar para fazer essa pintura. E até para colar, vocês fazem as folhinhas, aguardem um pouco, criar uma casquinha, para não colar tão molhado que ela vai acontecer isso que tá acontecendo. Ela começa a cair. Então, é o ideal que vocês deixem secando um pouquinho as folhinhas, daí sim vem colando. E a pintura também, vocês esperem, ela tá bem seca, daí vocês fazem isso. Como a gente aqui não tem muito tempo, a gente tem que trabalhar com toda a peça molhada, não consegue respeitar o tempo de secagem, então a gente tem que fazer como dá, tá bom, pessoal? Mas vocês já sabem aí, né, que vocês têm que aguardar. Aqui eu vou botar uma pontinha desse... Até esqueci a cor aqui, do caramelo. Só nas pontinhas, de leve. Deixar para botar com a esponjinha. De leve, tipo dar uma queimadinha, ó. Quando tiver seco, vai ficar melhor para vocês fazerem isso aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, deixem nos comentários, que com certeza eu vou responder, tá, pessoal?
Vou responder a cada um. E já aproveitem, já deixem um like ali, se vocês gostaram da aula de hoje. Quem caiu de paraquedas aqui pela primeira vez no canal, também já aproveita, se inscreve, ative o sininho das notificações. Vou deixar aí também abaixo na descrição o link dessas outras frutinhas aqui, ó. Caso vocês queiram aprender também, que ainda não assistiu o vídeo, já corra lá também e assiste. Que colocar também um pouquinho de verde no meio e vão puxando para as pontas. Coloquem aqui no meio, puxa. Então, aqui encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar também aqui o link das outras redes sociais aqui na descrição. Quem quiser me seguir lá também, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.